Você está mudando sua trajetória profissional? Acabou de fazer isso? Já fez há um tempinho? Ou ainda está considerando fazer? Bom, a gente sabe que transição de carreira é algo que não é simples, não é fácil e que mais mesmo? Vamos descobrir juntos nesse 12º episódio de Leve Desespero, cujo tema é transição de carreira. Vambora? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Leve Desespero número 12. Sejam bem-vindas, bem-vindos. E eu sou Simone Vilas Boas, uma mulher branca, cabelos grisalhos, descabelada, de TPM. Hoje eu tô aqui com uma blusinha azul, toda coloridinha, meio, né, final, resquício, rescaldo aqui de carnaval. E estou acompanhada aqui de Carlos Augusto, meu Carlos Deus, Augusto Montenegro. eu Carlos troquei Augusto, mesmo. Simaria. Vou te chamar de Simaria também agora, então. Ô, Simaria, é isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Carlos Alexandre Monteiro. Carlos Augusto Montenegro é o cara do Ibope. A Simone viu ontem o desfile da mocidade e pensa que está nos anos 90 ainda, né? É por aí. Sou um homem branco, embora ligeiramente tostado de sol. Olha que beleza esse feriado de carnaval. Barba grisalha, cabelos brancos já surgindo por todos os lugares, camiseta da América Latina, posto que somos latino-americanos com muito orgulho. E é isso aí. Na verdade, orgulho. É isso, estamos aí. Carnaval, quarta-feira de cinzas. Gravando quarta-feira de cinzas. A gente já gravou dia 25 de dezembro, a gente já gravou dia 1º de janeiro, né? O que é uma quarta-feira de cinzas, né? Por que não, não é? Por que não? Bora, né? Isso aí, E vamos embora. hoje o nosso tema é muito especial para esse início. Que tema o quê? Você que está ouvindo, curte agora o nosso programa. Ah, Você que caramba. está agora, ativa o sininho. Por favor, a gente está, ó, tem pouca gente curtindo ainda. Gostou? Por favor, não deixe de curtir. Faz o seguinte, eu vou fazer o contrário. Já sai curtindo. Se você achar uma merda, aí você descurte. Porque aí você garante que você não vai esquecer de curtir a gente. Se você achar bacana, deixa lá o curtizinho. Se você não gostar, descurte. Mas, cara, curtindo, sai falando bem, porque é isso que a gente precisa. Vamos, Simone. Vamos Agora agora? vai, agora Agora vai. bora pro tema. Carlos Alberto está te falando. Vai, Simone. Bora! Partiu que hoje é o tema é especial de quarta-feira de cinzas, dia extraoficial de começar o ano. E de certa forma, o tema de hoje, que é sobre transição de carreira, também tem a ver com outros que dois que a gente já trabalhou aqui, né? Que é o episódio sexto, falando da vida profissional e sucesso. E também o 10º, porque se no episódio anterior nós falamos de como a gente subitamente se vê solteiro e solteiro, às vezes a mudança de carreira também acontece subitamente. De repente, layoff, passaralho, e estamos aqui sem emprego e também sem querer voltar para aquele mesmo ambiente ou para um bem parecido. Então, o exemplo da solteirice voluntária, quando a gente tem na decisão nas mãos, o projeto de mudança da carreira acontece quando não estamos ainda na anterior. O fato é que nós somos aqui dois bons exemplos, né, Carlos? Nós somos Eu, bons exemplos de, né, para exemplificar a coisa mesmo. exatamente. Porque eu saí da comunicação e Ah, para trabalhar com psicologia, para ser psicóloga, e você, né, saiu também de eu várias tenho. outras. Ô, Depois eu conto, Carlos, né? Eu tenho vai muita contando coisa. depois. Mas e É. aí, como é que foi para você? Como é que foi essas mudanças na tua vida? Como é que foi aí? Bom, antes de qualquer coisa, né, eu acho que é importante colocar que eu sou um homem cis hétero, classe média alta, então eu tive muito privilégio nessa vida e tenho privilégios, inclusive nessa área. Eu pude fazer as transições que eu fiz, boa parte delas, pelo menos, porque eu tinha alguma rede de proteção, porque eu tinha alguma condição, né? Então, como você bem disse, foram várias as transições da minha vida. Eu, inicialmente, né, minha primeira graduação em jornalismo, trabalhei com jornalismo esportivo durante um tempo, e aí, depois de trabalhar com 2 anos no jornalismo esportivo,
e eu tinha uma carreira em paralelo, que era a carreira de músico. Eu tinha uma banda, e a banda estava numa ascensão, estava progredindo de uma forma muito clara. E aí, quando eu fui cobrir como eu disse, jornalismo esportivo, eu trabalhei nesta área. Eu fui pelo Comitê Olímpico Brasileiro em 1999 e cobri os Jogos Pan-Americanos de Winnipeg. Eu fui da assessoria do Comitê Olímpico Brasileiro. E logo quando eu voltei, é, não, desculpa, enfim, não era essa parte que eu queria contar, não. O que eu queria contar é o seguinte: em algum momento, estou tentando lembrar em qual, tá? Minha cabeça está bem ruim. Eu fui chamado para trabalhar num projeto chamado Portal do Esporte, que veio a ser depois o Globoesporte.com. Só que era um projeto que estava me consumindo. E o que acontece foi o seguinte: isso foi logo depois, na verdade, das Olimpíadas de Sydney, que eu fui para a Globo, trabalhei nas Olimpíadas de Sydney, fiquei no Brasil, mas trabalhei para os Jogos, né, por conta dos Jogos. Aí depois eu já emendei com esse outro projeto, e aí o que aconteceu é que, enfim, eu tinha muito pouco tempo de trabalho, muito mesmo, tinha 3 dias, 4 dias. Só que, cara, foram 3 dias muito extenuantes, ficando numa sala muito pequena, trabalhando com uma equipe muito brava, que botou de pé o projeto meses depois, e, enfim, deu no que deu, né? Muito bem sucedido. Só que, cara, eu estava sendo consumido, naqueles dias eu estava bem consumido e eu estava vendo isso, né? Era uma obviedade, minha banda ia acabar, porque era um projeto que demandava muito e se eu tivesse aquela, né, eu tinha que estar no mesmo nível de entrega que os meus colegas e eu não ia conseguir mais tocar a banda. E aí um dia, voltando do trabalho, nesta primeira semana do trabalho, meu pai falou assim: vai lá, Tom, você não tinha ensaio hoje? Eu falei: tinha, eu cancelei o ensaio por causa do trabalho. Aí ele falou: vai lá tomar um banho e volta aqui e a gente conversa. E aí, resumo da ópera, ele me convenceu que, cara, a banda está indo bem, você hoje tem casa, você mora com seu pai, você hoje não tem que se preocupar com comida, com conta, acho que as contas principais, então por que você não se dá um prazo para tentar a música? E foi o que eu fiz. Com uma semana de emprego, eu falei: cara, sair. E aí eu fiquei tentando, né, a banda continuou progredindo, 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 até estourei um pouco o prazo que eu tinha me dado inicialmente, porque quando eu estava perto do prazo, aconteceu uma coisa muito boa que me fez pensar: cara, vou esperar um pouco mais e vou continuar com a banda. Mas acabei não vivendo de música, voltei para o jornalismo. Aí do jornalismo, eu nunca tinha pisado numa agência de publicidade na vida. Eu fui convidado para trabalhar por um conhecido meu, um colega meu, fui convidado para ocupar uma vaga de planejamento digital numa agência. De novo, eu nunca tinha pisado numa agência e eu topei. E depois, tempo passa, eu fui, né, trabalhar, fui montar uma agência dentro de uma empresa. Aí depois, né, eu fiquei desempregado. Aí depois eu fui trabalhar como um profissional de marketing esportivo. E agora, né, em 2023, eu tive enfim, eu já contei até em outro programa, eu já tive problemas no trabalho, assim, sabe, de burnout, de estresse, de ansiedade. E em 2023, em finzinho de 2023, eu resolvi fazer a transição para a minha atual encarnação profissional, que é de roteirista audiovisual, além de podcaster. Mas tudo isso, estou contando isso tudo por quê? Eu estou contando porque uma coisa que meu pai me disse naquela conversa depois do banho, que eu estava extenuado, ele falou assim: cara, não deixa o e se para sua vida, sabe? Se você tem a oportunidade, se você tem a possibilidade, reforço muito aqui, se você tem a possibilidade, a gente luta para que todas e todos tenhamos essa possibilidade. Se você tem essa oportunidade de você mudar e pensar uma carreira que você está querendo se dedicar, que você está querendo, enfim, botar coração e mente ali, por que não? Então, foi por isso que eu saí do jornalismo para me dedicar à música, foi por isso que eu voltei para o jornalismo por questão de necessidade, mas tudo bem. Foi por isso que eu saí do jornalismo para a publicidade, porque mesmo não tendo pisado numa agência, eu falei: cara, e se eu fosse lá, será que não ia ser interessante? Trouxe isso para a minha vida. E aí, quando eu fui trabalhar com marketing esportivo, também, mas eu fui com uma paixão minha, que é o basquete. E aí, depois, quando eu transicionei para o roteiro, aos 47 para 48 anos, realmente com muito medo do etarismo, que a gente vai falar depois disso aí, eu fui também de novo com a cara e com a coragem. É literalmente com a cara e com a coragem. Obviamente com alguma dedicação, né? Muita ralação e tal. Mas é isso, eu acho que a gente está cada vez mais. O mundo parece estacionar em alguns pontos, parece andar para trás em outros, mas em alguns outros, menos do que a gente queria, naturalmente, ele parece andar para frente. E eu acho que existe hoje uma leitura
de que acabou aquela história de você fez faculdade de direito, você vai ser advogado o resto da sua vida. Você assumiu, sei lá, a leiteria da sua família, você vai ser dono da leiteria o resto da sua vida. Eu acho que isso, felizmente, está começando a ser demolido, né? Porque você consegue contar uma história de acordo com as suas possibilidades e de acordo com a sua intenção, porque afinal de contas, trabalho é uma dedicação muito grande que a gente tem. A gente dedica muitas horas, né, das nossas vidas, a gente dedica muito sentimento, é preciso falar sentimento e, obviamente, o esforço intelectual e físico. Então, sabendo, né, pensando naquela coisa de só se vive uma vez, crenças encarnacionistas, reencarnacionistas à parte, né, mas cuidando do aspecto puramente científico e pragmático, só se vive uma vez, eu acho que é muito, sabe, é nosso total direito procurar sermos felizes também na carreira profissional, e isso às vezes implica sim mudar de carreira. Não estou querendo falar aqui que todo mundo tem que mudar de carreira, não, gente. Tem gente que é apaixonado, que é devotado, que é vocacionado, tudo isso junto, e fica construindo e constrói décadas de vida profissional em uma só carreira, e tudo lindo, tudo bem. Agora, se você quer mudar, se você tem a inquietação de, poxa, eu queria experimentar aquilo lá, estou cansado disso aqui, eu queria ir para lá. Todos nós devemos ter esse direito, e felizmente eu tive esse direito, né? E eu consegui, né, migrar, mas fácil não é, né, Simone? Você, então, agora que eu falei pra cacete, para variar, conta pra gente da sua experiência. Eu queria só depois falar uma outra coisa, mas enfim, eu queria te ouvir também. Não, é que a minha experiência foi, havia muita instabilidade no mercado que eu trabalhava. Eu estava sem paciência para lidar com mudando de empresa toda hora, layoff, passar área. Eu falei, não, não quero. Eu trabalhava no mercado de internet, foi um momento de transição aí que eu que eu comecei a ficar bem feliz com isso. E de repente, assim, surge, me dá um clique sobre o meu desejo de estudar psicologia e de fazer da psicologia, do trabalho ali corpo a corpo, alguma coisa diferente. E aí sim eu descobri uma certa vocação, uma certa aptidão para isso. E hoje eu estou muito mais feliz. Mas é claro, eu tive também um pouco de esforço, um pouco de sorte, um pouco de privilégio, de poder fazer uma graduação à noite, trabalhar de dia e, e conciliar isso. Foi muito extenuante fazer essa transição, financeiramente extenuante também, porque iniciar uma nova carreira significa iniciar do estagiário, do júnior. Significa não vai entrar dinheiro por um tempo. Não vai entrar dinheiro da forma que entrava antes. Então, requer um certo planejamento financeiro. Então, mas ainda assim, havia algo sobre eu dedico tantas horas ao meu trabalho. E será que o meu trabalho está retornando de fato para a comunidade? Será que o que eu faço tem valor de fato? Ou eu só fico redigindo relatórios que nunca serão feitos? Será que eu só fico fazendo códigos que nunca serão acessados? Será que e eu estava nessa ansiedade, nesse processo de estresse, tipo, tá, qual é o valor do meu trabalho? Então eu queria alguma coisa que fosse que trouxesse mais recompensa para mim. E eu escuto isso muito das pessoas ao meu redor. Se eu tô aqui trabalhando 8 horas por dia, 10 horas por dia, 5, 6 vezes por semana, para que eu tô fazendo isso? É só para ganhar dinheiro? É só para fazer a máquina girar? Não parece que faz sentido, isso é muito alienante. Então, eu busco com isso, e todo mundo que vem me perguntar da transição de carreira, eu fico me falando horas, né? Tanto que eu trouxe esse assunto para cá, porque é uma possibilidade. Não é um casamento para a vida toda com a profissão. Eu posso várias vezes mudar de rota e verificar o que faz mais sentido para mim. E eu tô aqui feliz que eu mudei de rota, inclusive porque nos trouxe de volta nesse ponto, né? Inclusive de fazer esse podcast, Uhum. porque Sim, sim. mas o que é para você? O que você acha aqui? E aqui já pensando sobre as pessoas ao nosso redor,
Assim, eu ainda acho que muita gente encara a profissão como algo para a vida toda. É um casamento monogâmico com a primeira graduação, uma graduação que a gente escolhe no vestibular muito cedo na vida e de qualquer jeito. Então, não sei, o que que você acha? Enfim, levar os Indo nossos do, colegas também. indo do ponto que você partiu, eu acho que seria importantíssimo ter um período de carência entre o fim do ensino médio, agora chamado ensino médio, na nossa época, segundo grau, e o início da faculdade. As pessoas tinham que ter um direito de não um sabático, mas de um direito de pensar na vida ali uns 6 meses para viver experiências, pesquisar mais calmamente. Você no cursinho pré-vestibular, você teve uma palestra sobre orientação vocacional. É bacana? É o mínimo do mínimo, gente. Porque, na verdade, você tinha que ter um período mais calmo ali para poder pesquisar o que você quer da vida dentro de você e fora de você ao seu redor. Porque quando você tem lá a orientação vocacional, você está preocupado em estudar matéria de química, você está preocupado em estudar matéria de biologia, de português, para você poder fazer um exame que é concorridíssimo e tentar passar para a universidade dos seus sonhos. Então, eu acho que, primeiro, eu acho que tinha que ter esse hiato entre o fim da vida de escola e o começo da sua vida universitária. Tá? Eu acho que tinha que ter justamente para a gente poder realmente entender e absorver conhecimento. Aqui a gente está falando, gente, importante também, um parênteses muito importante, que a gente está falando aqui de uma carreira mais assim, padrão, de você sair da faculdade e ir para a universidade. Isso daí não necessariamente condiz com as possibilidades das pessoas de deveria poder. A gente sempre reforça que deveria poder. A gente está aqui na luta por ensino para todas e todos, né? Todo mundo em condições justas de vida, mas também, ao mesmo tempo, tem pessoas que falam assim, cara, eu quero ser um comerciante. Eu quero ser, sei lá, eu quero ter uma pousada. E você pode, eu quero trabalhar numa pousada, eu quero ser, sabe, mochileiro. Tá lindo. Às vezes essa descoberta aconteceria justamente nesse ato, né? Em que você também poderia trabalhar nesse ato. Olha, eu quero trabalhar, eu quero fazer 6 meses trabalhando em, sei lá, na região dos lagos, para entender direitinho se eu quero viver na cidade ou se eu quero viver numa praia, porque sempre me encantou a vida em praia, a vida na serra. Eu acho que isso tudo deveriam ser condições e possibilidades para todas e todos. O que, agora, indo para o outro assunto que você falou antes, que eu acho muito doido, por quê? Você quer falar? É, só porque eu acho interessante esse ponto, porque para a maior parte das pessoas, elas só conseguem ver, fixar num ponto. Trabalho significa eu vou fazer uma graduação, me formar, né, me capacitar para isso e exercer essa profissão. Ou eu vou terminar esse meu ensino médio ou ensino fundamental e eu preciso trabalhar qualquer tipo de trabalho, não importa se ele é qualificado ou não, mas eu preciso trazer dinheiro para casa. As pessoas se fixam muito nessas posições de qual é a necessidade aqui, como é que eu vou fazer renda. No final, o trabalho tem que ter uma certa coesão entre o que é fazer dinheiro e o que é trazer alguma satisfação para a vida. Mas de uma forma do tipo, isso é muito da família também. A família exerce uma pressão gigantesca ainda sobre aquele adolescente, né, saindo do ensino fundamental ao ensino médio, para que faça alguma coisa, traga dinheiro logo ou faça uma graduação. Eu ainda estou para conhecer uma família que incentivou o moleque a pegar a mochila e ir para o mundo. Isso, inclusive, outras culturas costumam muito incentivar isso. A brasileira não. A brasileira é muito tipo, a sociedade cobra muito que se tem um trabalho. Então não importa, você não pode ficar 6 meses sem fazer nada. Então eu, por exemplo, quando eu passei para a Eco, eu passei Mas, por mas um também, ó, semestre. mas também é importante dizer que, beleza, tem uma parte social cultural, mas é importante colocar até que ponto essa cultura não vem do fato de nós sermos desgraçadamente ferrados economicamente. Nós somos um país de terceiro mundo. A gente precisa botar dinheiro na mesa. Porque, porra, a gente não sabe o que vai ser o nosso amanhã em termos financeiros. A gente cresceu. Simone, nós que somos pessoas de 40 a mais, a gente passou por 3, 4 moedas nesse país. Olha Então, que insanidade. mas aí Cruzeiro, que Cruzeiro tá. Novo, Cruzado Novo, Real, o Mas, RV. A gente tem o RV. mas isso é.
próprio da cultura brasileira, não é de toda a cultura do sul global, é próprio dessa cultura que é colonial, que valoriza um certo trabalho, um certo tipo de trabalho, que faz dessa certa forma, que é latino, que é meio português, herdou isso. Mas isso é uma grande ansiedade também, de que nós construímos uma economia de extrema escassez. Tudo que nós temos, assim, toda forma de nós temos nos relacionar com dinheiro, com renda, é de extrema escassez da sociedade. É claro que é influenciado pelo nosso contexto sociohistórico. É claro que é uma elite, né, uma desigualdade social muito grande e que formou essa subjetividade coletiva da escassez. Mas sim, o que você fala aí é muito ansiogênico, né? Tem que trabalhar, tem que trazer dinheiro, tem que ser Uhum. logo, tem que ser de E qualquer tem, jeito. e tem dois extremos aí. Tem um extremo que é você precisa seguir a carreira da família, você precisa fazer o que todo mundo, ou então, minimamente, você precisa fazer o que todo mundo fez da nossa família, versus você precisa mudar completamente o rumo dessa família. Quando você tem as pessoas mais humildes, mais pobres, com menos condições, elas querem aquela história tão bonita que a gente fala da inserção das classes, né, mais economicamente inferiores, né, socioeconomicamente desprivilegiadas à universidade, ao ensino universitário, tem disso. E, cara, é muito bonito na parte cultural você ter, obviamente, desses símbolos, você ter o primeiro universitário da minha família, o primeiro universitário da minha família, mas isso também traz consigo uma coisa de que, cara, vai transformar a nossa realidade. Daqui para frente, os filhos dessas pessoas, os netos dessas pessoas, vão ter uma trajetória muito mais tranquila do que a nossa vida já teve. Então, são dois extremos. Ou você repete o que a gente está fazendo, e é uma coisa mais, acho que vejo eu, classes médias para classe média para cima, ou muda essa história, cara. Muda essa história. E mudar essa história por esse viés, né? Estou falando de novo nos modos tradicionais, porque você tem, por exemplo, outras carreiras que permitem também essa ascensão, essa mudança. Mas estou falando até mudança de mentalidade. Vamos pensar, focar no estudo, menos labor físico, mais labor intelectual. Então tem essas, sabe, e os dois são pressão. Os dois são pressão, né? Você tem que continuar uma história de vida ou você tem que mudar completamente a outra história de vida. Sim, mas assim, o interessante é que tem uma crença aí de que necessariamente, por exemplo, uma graduação, uma exceção, uma reparação histórica via cotas, por exemplo, que vai necessariamente transformar a vida dessa família. E vai transformar, assim, normalmente o que se fala assim, vai trazer mais dinheiro para essa família, vai trazer mais conforto financeiro. Mas existe uma ruptura que é frequente, frequentemente descrita, é uma ruptura nessa ancestralidade, da forma de como se me engaja ao trabalho. Se eu venho de uma família operária e passo a ter uma geração que tem uma graduação, que passa a ter uma visão de mundo, que conhece olhar para o mundo de uma outra forma, existe um choque geracional que é muito mais intenso do que entre gerações de operários ou entre gerações de comerciantes, entre gerações de profissionais liberais. Existe aí a possibilidade de trazer algo que é realmente radicalmente novo para essa família, que é uma visão de mundo diferente. Então, assim, é muito enriquecedor. O conflito é muito enriquecedor. Nem toda família vai estar bem. Vai todo mundo Desde que o achar. conflito, a gente está falando de conflito no episódio passado, se não me engano, retrasado. Sim, Conflito não como porradaria, gente. exatamente. Isso. Conflito, para você não deixar só no nível psicólogo, dos psicólogos, conflito é um conceito diferente para o conflito da vida real. Na vida real, a gente pensa que o conflito é porradaria, e a gente está aqui falando mais uma vez que não é. A gente está falando de conflito de embate de pessoas que se complementam, não que estão falando que o meu é melhor que o seu, que o seu é melhor que o meu. Não é isso? Siga, por É favor. isso. Tem que fazer esse parênteses. Mas eu acho importante mesmo que a gente possa entender como esses jovens chegam no mercado de trabalho depois de uma graduação, até o processo de graduação, do que significa isso, o que significa o choque de realidade que esses jovens têm dentro do processo da graduação, chegam no mercado de trabalho e como chegam. Então, o que nós temos hoje é
aí a gente, recapitulando, porque acho que a gente já falou em algum episódio passado. Hoje nós temos jovens, inclusive, que se recusam a fazer a graduação porque olha esses influencers ganhando milhares de reais para gravar pequenos spots na internet para ficar vendendo jogo de tigrinho e tudo mais. Então existe aí que possibilidades eu posso burlar, que atalhos eu posso ter para ter uma renda, para ter uma segurança rapidamente. No final, é aquela velha crença de que é possível ter independência financeira aos 30 anos. Já vimos, nós chegamos aqui aos 40, 50, sabendo que tudo é lenda. A gente já passou por essas crises, mas tem muita gente aí, filhos, né, dos nossos amigos também, que estão chegando nessa agora. Será mesmo que dá para, né, ter independência financeira, se aposentar aos 30 anos? Ou Diria eu. ser nômade, né? Pegar um mochilão e fazer alguma coisa diferente? Então, eu acho que existem aí novas possibilidades que a própria tecnologia traz para o engajamento com o trabalho. E Uhum, principalmente, mas o básico é, não precisamos fazer a mesma coisa o resto da vida. A graduação é só mais um elemento. Uma formação uhum, técnica é só mais um elemento. Mas eu posso uhum. fazer o que eu quiser da minha vida profissional, né? Eu acho Eu que não acho, tem eu, mais isso, esse aprofundamento vertical. Ele se torna horizontal. eu acho que essa, diferentemente de antes de você ser bem-sucedido na sua carreira, essa é a grande ambição que a gente tem que ter. É ter, ter esse direito e lutar por esse direito. É lutar pelo direito de não ser visto como velho demais ou, enfim, jovem demais. Né? Eu acho que a gente tem essa chance, essa possibilidade de discutir isso como sociedade, dessas possibilidades de, né, horizontalização do teu trabalho. Você não ser necessariamente, a tua carreira não é para cima só, ela pode ser para os lados, né? Você pode ter o direito de que ela seja para os lados. Agora, algo que eu anotei também para te falar, para falar antes é o seguinte: é muito curioso porque existe um falso embate que alguns podem enxergar, porque é o seguinte: a gente tem uma discussão muito pertinente e acho que a gente falou também bastante sobre, não só no episódio sobre vida profissional que nós tivemos anteriormente, como no episódio primeiro deste podcast sobre cansaço, a gente falando sobre o peso do trabalho nas nossas vidas. É uma discussão extremamente pertinente, extremamente relevante, totalmente. Ela nunca deixou. Eu não vou falar que ela é atual, porque ela nunca deixou de ser atual. A gente é que não estava dando bola para ela, ou pelo menos a gente não estava conseguindo dar, melhor ainda, a gente não estava conseguindo dar corpo para ela. Corpo enquanto sociedade, vocalizando, né, tornando isso, né, publicizando essa urgência dessa discussão. Então, você tem uma questão que é o peso do trabalho, e uma outra questão que não é, no meu entendimento, um embate, ela não provoca embate, mas é uma discussão, sim, relevante, que é a busca de felicidade no trabalho. Busca ser feliz no trabalho, essa necessidade, ou pelo menos esse desejo, tem uma necessidade, um desejo de você ser feliz no trabalho. Aparentemente, parece que essas duas coisas conflituam no sentido ruim, no sentido de embate. Eu quero ser feliz no trabalho, mas porra, trabalho não é tão importante assim, vai. Então parece que são coisas inicialmente, né? Pô, se o trabalho não é tão importante assim, por que você quer ser feliz? Vai lá, bate teu ponto, faz o teu e vai embora. Então parece que essas coisas elas estão conflituando no sentido ruim. Mas eu entendo que não necessariamente. Eu acho que você tem que ter os dois. Você tem que ter uma visão muito correta do que o trabalho tem que representar na sua vida, uma visão saudável, né? Uma questão saudável para você e para a sua família, para os seus amigos, para que você possa, né? Lembrando de novo com a história do só se vive uma vez, mas ao mesmo tempo, você tem que buscar, assim, neste momento em que você está dedicada ao trabalho, que você consiga extrair desse trabalho um melhor que possa te enriquecer como pessoa. Porque é exatamente isso. O problema é que o trabalho ele é visto com uma coisa de você deixar o seu suor, você deixar a sua energia. E quando você deixa alguma coisa, você está tirando de você, né? É físico. Você está tirando daqui para ali, você alguma coisa, algum vácuo ficou, alguma lacuna não preenchida ficou para preencher outra. Então, eu acho que a questão é a gente ter o que a gente quer. Eu acho que o que muita gente quer, e acho bacana esse querer, claro, tomara que todo mundo queira, é que você possa se completar com esse trabalho, né?
de novo, eu tô falando que você possa, porque, cara, não é uma realidade para todo mundo. A gente vai ficar batendo nesse ponto aqui, porque é uma luta nossa enquanto cidadãos politizados que eu e Simone somos. A gente precisa ter esse direito de que o trabalho seja uma coisa que nos complete, que nos alimente e que não apenas a gente só se doe. Simone Mas Vilas não, Boas. não é só isso, assim, pode ser algo que não está relacionado ao meu desejo. Eu posso desejar que o meu trabalho seja algo apenas que eu vá, fique esse tempo fora da minha casa, mas a minha vida é a minha família, a minha vida são os meus amigos, a minha vida é todo o resto que eu construo ao redor. E o trabalho é apenas aquele momento que vai viabilizar isso. Eu acho Aham. isso. Eu gosto sempre de questionar esse tipo de desejo, porque você está extirpando um período da sua vida. E qual é o sentido disso? Qual é o sentido? Como é que você vai retornar isso para a comunidade? Eu não vejo isso como exatamente saudável. Eu acho que sim, é uma exigência desse mundo que nós vivemos, mas será que é de fato saudável? Eu tenho 8 horas do dia onde eu só desejo que o dia termine, onde eu só desejo as minhas férias, eu só Não, desejo ter o carnaval. Isso aí é algo a ser questionado. E não importa se é um trabalho intelectual ou manual. A questão é como é que eu me engajo nesse trabalho e trago algum prazer para mim. uhum. Então, existe aí esse momento de. E principalmente trabalho, e aí a gente já. Eu acho que eu já queria já passar para o segundo ponto do nosso encontro aqui. Simbora. Porque, inclusive, o trabalho pode ser torturante. O trabalho pode ser um ambiente extremamente tóxico, né? Com chefes abusivos, colegas interesseiros que querem puxar seu tapete, empresas que ficam sendo reestruturadas o tempo todo, sobrecarga de trabalho, né? Existem várias possibilidades aí de adoecimento, estresse, ansiedade, depressão, burnout. O burnout, inclusive, é uma experiência que é muito própria do nosso tempo. Que eu me engajo de uma forma tão adoecida com o trabalho que eu tenho que forçar o meu corpo a ir trabalhar, mesmo que sendo. Assim, é como se eu forçasse meu corpo a tomar veneno, um pouco de veneno todos os dias. Eu vou, Até que o ó, eu corpo vou, se rebela e diz: eu não quero mais isso. E impossibilita qualquer forma de trabalho. eu vou discordar de você numa coisa. Eu não acho que o burnout seja uma questão contemporânea. Uma questão, não. Eu não acho que seja uma coisa contemporânea. Eu acho que o burnout sempre existiu. Sempre esteve aí. A grande questão é que agora a gente consegue olhar para dentro, enxergar, ter a coragem de falar dele. Porque, cara, sim, a gente conhece gerações de pessoas que foram destruídas pelo trabalho. Avós, bisavós, bisavós, Uhum. destruídos pelo trabalho. Então, aquelas pessoas já estavam com burnout. Elas só não sabiam que tinha nome, elas só não sabiam que elas podiam refletir a respeito, elas não tinham o direito de refletir a respeito. Porque elas tinham que trabalhar, trabalhar, trabalhar. As nossas gerações mais contemporâneas, elas conseguiram por inúmeros motivos, não é o nosso foco aqui, mas trazer as reflexões, materializar reflexões. E aí conseguir botar nomes às coisas. Ah, então isso daí, porra, vamos chamar de. A gente tem que criar um nome para esta merda que consome a gente e que deixa a gente estressado, que dá infarto em alguns e que dá, sei lá, depressão em outros, ansiedade em quase todo mundo. Vamos dar um nome para isso, burnout. Então a ciência vai e classifica com burnout, todos passam a chamar de burnout, não uma coisa que surgiu agora, mas uma coisa que surgiu há muito tempo, só que a gente não sabia o nome. Eu acho que vai muito É, por aí, né? não, mas é um pouquinho. Porque quando a gente Hum, coloca a síndrome de burnout, ele é muito específico. E eu vou criticar, inclusive, essa especificidade a partir da sua discordância, tá? O tá. que nós temos nos últimos 50 anos, houve uma mudança na subjetividade do trabalhador, onde ele passou a se autorresponsabilizar em excesso pela produção. É mais um. Eu não tenho um chefe que exige de mim. A figura do chefe quase desapareceu nesse sentido. O chefe que no sentido de feitor, daquele que fica chicoteando atrás, cobrando produtividade. Essa pessoa quase que desaparece porque foi introjetada. Eu trago para dentro de mim, eu sou meu próprio chefe. Eu sou o pior chefe que eu posso ser para mim mesmo. Então, essa introjeção da
disciplina, do modo de ser que é um pouco mais recente. E tem a ver, e a gente vai recuperar aqui o primeiro capítulo, tem a ver o que o Bicho Han classifica. Eu, eu coloquei também alguns episódios atrás, eu falei de um livro no finalzinho, que é sobre biopolítica. Isso aí está aparecendo com outros autores também, para entender como o capitalismo tardio está é, trabalhando na subjetividade. Ele não precisa mais da disciplina. Eu sou o meu próprio, eu sou empreendedor de mim mesmo. E por isso que eu vou forçar no meu corpo racionalmente, eu vou forçar o meu corpo a fazer algo que esse corpo não quer, que é trabalhar em excesso. Mas eu vou falar o seguinte: sim, existe essa cobrança pode ser contemporânea, mas não livra, isso não é incompatível com um bando de chefe filho da mãe que tem. Um bando Sim, de chefe desgraçado, com um bando de gente escrota que só faz, sabe, roer sabe, a carne e beber o sangue de um funcionário. Para poder ficar de boas. Talvez ele também já esteja obedecendo. Pô, o meu cobrar de mim é cobrar de quem está abaixo de mim. Então, talvez esses pensamentos até sejam complementares. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente fala que sim, agora a gente está cobrando a gente, nós somos o principal patrão, peraí. Eu acho que peraí. Porque isso não veio do nada. Isso veio sim de uma cultura, mas às vezes a cultura ela se materializa no de segunda a sexta ou de segunda a sábado, naquela pessoa escrota, ruim e perversa, e também uma vítima, e só que ela não sabe, mas ela às vezes se acha fodão, fodona, eu sou o patrão. Alto lá, você também é uma pecinha dessa história aí, você não sabe. Tá? É aquilo que eu falei. Você, a empresa de hortifruti granjeiros, que bota o mascote dela um frango. Porra, o mascote, você tá feliz que você vai ser comido, cara? Tem um bando de gente assim, e que não satisfeita em ser comida, quer o quê? Roer o osso de quem está embaixo. Então, sim, existe sim essa coisa de você, numa autocobrança forte, mas também continua existindo e vão continuar existindo, infelizmente, até que se mude um monte de coisa, vão continuar existindo essas pessoas que pisam no funcionário, que escrotizam o funcionário. A gente falando do burnout, sim, o burnout tem razões intrínsecas, mas tem razões extrínsecas, gente de fora. Eu já tive meu problema, eu e tantas pessoas, por conta de fatores externos que me consumiram. Não só a cobrança de minha para mim mesmo, fatores externos que nos consomem. E a gente precisa sempre, né, olhar para essas pessoas e, de novo, reportar para RH, ter coragem de reportar para RH, porque a gente, eu sei que há casos e casos, mas você tendo essa possibilidade, você sabendo que há uma brecha de possibilidade, você consegue encaixar na sua vida, denuncie chefe ruim para o RH. Você é gente, tá? Você não é máquina e você não é pedaço de carne. Fica aí o protesto. Ah, tá. Não, desculpa, eu compartilhar aqui é, a minha oposição à psicologia organizacional, que para mim é tipo, é como fazer funcionário voltar logo pro trabalho. Então, RH, eu tipo, reporta, ok. Mas, Faz o teu. Nem que seja depois você falar, ó, eu reportei o RH e não rolou nada. Que nem você ligar pro saque, ó, minha torradeira quebrou. O cara fala assim, o problema é teu, o errado tá ele, mas você fez o seu movimento, né? o importante mesmo é existe, sim, um ciclo de abuso, né? Relembrando Paulo Freire, quando a Uhum, educação não é libertadora, o sonho do uhum. oprimido é se tornar opressor. Opressor, Então, isso aí. faz sentido que o engajamento subjetivo das pessoas seja eu vou subir na hierarquia desta empresa, porque assim eu tenho a possibilidade de abusar da forma como eu fui abusado. É claro que isso não é consciente assim, mas acontece muito da forma do tal do chefe que é abusador conhece o abuso de algum lugar. Provavelmente ele já passou por situações de abuso também. Pessoas não nascem sádicas. Pessoas são tábuas rasas, segundo a minha possibilidade aqui, minha visão de mundo. Mas o sadismo, o abuso, ele é aprendido. Ele é aprendido no ambiente escolar, no ambiente familiar e também no ambiente profissional. E muitas faculdades, inclusive muitas graduações, ensinam sobre ter essa visão de mundo sobre o abuso, como transformar pessoas em meros números.
existe essa possibilidade aí de desumanizar pessoas. Como é que, Isso. assim, existe o. Não, citando a Ana Beatriz, detesto a Ana Beatriz, mas a gente vai ter que citar. Existem sim chefes psicopatas? Sim. Porque em determinados sistemas de produção, existe uma pessoa que precisa ir lá e assinar corte a demissão de 600 pessoas, de 6.000 pessoas. É isso que nós vemos nesse mundo. Nós temos pessoas que são dessensibilizadas assim para fazer decisões envolvendo apenas números e não envolvem pessoas. Então, Hum. as empresas estão muito constituídas de uma forma em desumanizar, de colocar alguns enfeites aí em cima, né? Aí citando aqui as nossas séries favoritas, que é a Ruptura, né? Vejam, por favor. Que tem muito desse processo também, de como, para alcançar um determinado objetivo, se passa por cima dessa subjetividade, como essa Isso. subjetividade brinca com a subjetividade daquela pessoa que precisa ser engajada no trabalho. E o pior, mais cara, uma coisa que eu odeio, só fazendo parênteses, vamos parar de chamar trabalho de família. Para ontem, cacete. Sua família é sua família. Seus amigos são seus amigos. Às vezes seus amigos são sua família, tá? Mas o trabalho não é sua família. Porque quando te demitem, eu nunca fui demitido por primo, por tia. Então, vamos parar com esta caceta de falar que família, taranã, família, empresa tal. Não é. Não é porque a família, tarará, não vai ter dó nem pena na hora de te demitir, na hora de fazer um corte de funcionário. Hoje eu tô que tô, né? Vamos embora. Hoje tá revolto, bora tomar os meios de produção. Hoje tá. É, claro que sim, vambora. Vamos discutir isso muito a fundo. Mas é por causa disso. Por que que... Engraçado que a gente está saindo um pouquinho do tema sem sair, eu acho. Porque a gente está falando aqui das motivações de transição de carreira, os medos de transição de carreira, mas às vezes, por um lado muito descacetado e errado, essas coisas abrem nosso caminho, nossa visão para o outro lado. Então, às vezes, quando a gente não cede às nossas vontades, às vezes a gente precisa de uma motivação de fora para nos empurrar para o outro lado. A merda é que essa motivação, às vezes, a gente paga um preço muito caro por ela. Porque, pô, será que eu preciso? E aí vem a reflexão: será que eu preciso passar por esta situação de merda para ter coragem de me arriscar para este outro lado? Né? Em vez de você sair, pô, olha só, eu vou sair com calma, vou para outro lado. Você precisa deste empurrãozão massacrante de, porra, ter vivido um assédio moral, ter vivido um burnout, ter vivido uma situação horrorosa, para você falar assim, cara, eu tenho que ir para esse lado. Eu acho que é disso também que a gente acaba conectando com, né, que a gente sabe um pouquinho, né, traz para o tema atual, que é o seguinte, infelizmente isso acontece muito de Sim. gente fala assim, cara, eu resolvi virar, sei lá, jardineiro, porque, cara, eu não estava mais aguentando o meu escritório e minha carreira, né? Eu faço curso, eu estou fazendo curso, inclusive, eu gosto de fazer curso, mas eu estou fazendo curso porque estou fazendo curso de locução, que eu também aproveito. E gente no meu curso de locução falando, cara, eu não aguento mais minha carreira. Eu estou indo para locução, eu quero tentar um caminho aqui, porque eu não aguento mais minha carreira, tá? Mas eu sou roteirista, tá? A locução é só realmente a gente precisa de ganhar dinheiro, paga boleto. O negócio é no roteiro, embora eu seja, e eu me coloco muito bem com essa questão do medo, porque eu sou um roteirista iniciante. Eu migrei em 2023. Então, essa luta por trabalho, o medo de um etarismo, ainda que numa carreira artística, criativa, existe e é real. É isso. Pois é, a gente fala das diversas formas como o ambiente de trabalho pode ser extremamente abusivo. Você falou do assédio moral, existe o assédio sexual também, existe violência de gênero, violências de raça, Racismo, né? violências de orientação sexual. E Homofobia, é. a gente vê essa discussão sobre políticas de integração, de diversidade, mas isso tudo é ainda muito incipiente. E está sendo Uhum. feito à moda caralha. Eu tenho que dizer que uma maior parte das empresas faz assim, colocar um selinho lá, põe um arco-íris e pronto, acho que vai resolver. Mentira! É necessário que as empresas tenham uma política de fato para não se tornar apenas uma empresa confortável para homens cis héteros brancos.
Porque no final Sim. é isso, e todo mundo que é diverso se adapta. E se adapta de formas, às vezes, bem adoecedoras. Aí vai ter que frequentar a terapia para cuidar, para se manter no trabalho, para se manter funcional, o que é totalmente errado. Aí vai ter que ir para o psiquiatra, se entupir de remédio, um para acordar, o outro para dormir, totalmente errado, né? Essa medicalização da vida. Aí vai ter que, tem que fazer atividade física para poder aguentar ficar 8 horas sentado na mesma cadeira desconfortável. Aí tem que ficar lá de fone de ouvido, porque não tolera as pessoas ao redor, porque tá todo mundo infeliz ao redor também. Existem vários recursos aí que são, né, band-aids para lidar com isso, Gambiarras, porque é. gambiarras para lidar com esse ambiente que é tóxico e que só envenena o corpo. Aí a pessoa vai lá, eu mereço comer sushi hoje, eu mereço comer hambúrguer, eu mereço me endividar, mas viajar para a Europa todo ano, né? E faz esses desvios aí para poder lidar com esse ambiente que é muito adoecedor. E não precisa ser assim. Eu Não posso, deveria de forma alguma. eu posso ter um engajamento, essas empresas precisam se responsabilizar por isso da melhor forma, né? Esses gestores. Será que será que a melhor forma de eu fazer, de eu estar numa posição de gestão é reproduzir abuso? Reproduzir violência? Qual é o meu papel aqui? Então, é Hum. possível sim fazer diferente, mas exige um trabalho coletivo, individual e coletivo, de construir um ambiente que seja mais saudável. Senão vai Eu todo vou. mundo embora. Vai todo É, mundo plantar é, batata. Vai todo mundo para é. Biscoito de Mauá. Vai entupir aquele lugar lá de gente vendendo artesanato. Vai para Eu vou, fa- Ubatuba vender e, miçanga. e aí eu vou falar uma outra coisa que a gente nem botou aqui na pauta, mas acho que veio a calhar aqui na ideia. Que é o seguinte: a gente tem que ter empresas, acho que o pensamento de empresa, a gente está falando muito da individualidade da coisa de você migrar para um outro lugar. Mas eu acho que em nível corporativo, além disso tudo que você está falando, que a gente está falando aqui, eu acho que é importante que as empresas descubram jeitos e fomentem jeitos de incentivar a transição interna de pessoas que fazem isso aqui dentro da empresa, que Uhum. se elas quiserem fazer outro. Eu conheci um amigo meu que ele faz contabilidade, cara, quando ele me mostrou uma planilha, eu me apaixonei. Eu quero mudar para a contabilidade da empresa. Hoje eu sou do Uhum. jurídico, sei lá. Eu quero mudar para a área contábil. Eu posso. Eu acho que as pessoas têm que ter essa possibilidade. As empresas têm que fomentar isso, porque também é um jeito, né? E aí, pensando do jeito capitalista, né? É um jeito de reter o cara. É um jeito de reter a pessoa dentro da sua casa. É você ajudá-la a achar a felicidade dentro da empresa. De repente a pessoa fala assim, cara, eu não quero sair daqui para ir para outro lugar. Eu adoro trabalhar nesta empresa. Eu me sinto feliz. Mas eu estou querendo outros rumos dentro do que ela pode oferecer. Será que eu consigo? Então, acho que é um caminho muito interessante, porque assim como você falou que tem muita empresa, e tem mesmo, muita empresa, obviamente, que só bota o selinho do arco-íris, já somos LGBT, includentes. Vamos lá, né? Agora tem outro que as pessoas falam que é o ESG, né? Que é de governança, de parte de ambiental. Somos ESG. Será? Nem sempre, né? Então, dessa mesma forma, tem muita empresa que se coloca com não, aqui você tem oportunidade de migrar para outras áreas, e na prática porra nenhuma. Então, acho que as Uhum. empresas têm que se atentar e têm que descobrir esses mecanismos de como você pode oferecer a seus funcionários e funcionários, porque colaborador é o cacete também, nem com colaborador não, funcionárias e funcionários, o jeito de você experimentar outras possibilidades dentro da própria empresa. Eu acho que isso é um jeito também de transição de carreira, que é você transicionou de carreira sem necessariamente abandonar sabe, a sua empresa, onde você está sendo feliz, onde você se encontra, onde você tem os seus benefícios reconhecidos, onde você se sente respeitada, respeitado. Então, cara, tem essa possibilidade. As empresas querem? Nem todas. Muito, aliás, pouquíssimas. E tem que querer mais, eu acredito. Né? É porque muito se fala sobre o capital humano, sobre como deve se reter talentos, mas o que eu vejo muito é uma política de mimimi. Os millennials. Eu acho que vem muito dessa política de RH corporativa, de começar a classificar a geração. Porque os boomers que eram melhores trabalhadores.
né, a geração Z, Y, whatever aí, e não quer saber nada do trabalho, não quer saber. Não, as pessoas têm todo jeito, não querem ser exploradas, não querem ser abusadas. Elas têm todo o direito de vender sua hora de trabalho de forma justa e digna. Então, Uhum. isso aí precisa ser revisto, precisa ser entendido. E aí a gente vai botar no jogo também home office, as escolhas profissionais que tem. Será que eu quero mesmo trabalhar na Vila Olímpia, em São Paulo? Né? Levar 2 horas para ir, 2 horas para voltar, porque eu só tenho dinheiro para morar na periferia? Será mesmo? Eu acho que Uhum. não. Podemos aí verificar. Então, as empresas sim são responsáveis por perder os talentos. E, por Muito. favor, pessoas estejam mais conscientes que talvez existam certos ambientes aí que não se encaixa. Talvez você não Uhum. queira ser abusado por X reais por mês. Que tal fazer uma coisa diferente? Que tal ter a coragem de fazer alguma coisa diferente, de tomar essa decisão e fazer uma coisa diferente? E achar o caminho para migrar, não necessariamente do dia para a noite. É realmente fazer uma coletiva de transição de carreira, é ir deixando uma para ir pegando outra. É você, por exemplo, fazer um curso. Fazer um curso é uma forma de transição de carreira. É um jeito de, pô, eu estou aqui, não é o meu caso, mas eu quero só citar o exemplo porque é o que eu estou fazendo agora. Estou fazendo um curso de locução. Né? Vamos supor que eu quisesse ser um locutor, ter esse como principal ofício da minha vida. Uhum, Né? Por que eu não posso? O curso que eu faço de locução, inclusive, é aos sábados. Veja você. Então, para quem tem a felicidade e o privilégio de estar na escala 5 por 2, né, que trabalha de segunda a sexta, porra, faz um curso aos sábados, né? De repente procura um curso, ou então, se você está no 6 por 1, claro que é massacrante, mas se você quer mudar, porra, de repente é um caminho você procurar um curso que seja num turno diferente do seu trabalho, ainda que durante a semana. O que é importante aqui é que nesses movimentos estejam incluídos essa história, essa reflexão, né? Na verdade, que não sejam incluídos nessa reflexão, que eles sejam a consequência dessa reflexão uhum, de que você disse. Será que eu mereço? Será que o meu trabalho tem esse valor que está me dando? Haja uhum, vista tudo que eu passo, será que eu mereço passar por isso, independentemente do valor que me paguem? Então, uhum, esse tipo de reflexão ela precisa acontecer para que a gente faça esses movimentos. E transição não implica em hoje eu sou pizzaiolo, amanhã eu sou mecânico. Não necessariamente. Você pode ser pizzaiolo e fazendo um cursinho de mecânica aqui online. Hoje em dia, uhum, felizmente, as possibilidades são boas de você ter um curso que você consiga fazer na hora que você quiser, porque as aulas ficam gravadas e tal, de forma assíncrona, né? Então você ir migrando. Aí você, porra, legal, agora eu estou fazendo aqui a prova, agora eu consigo. Aí, de repente, o próprio curso, tem cursos que já tem a inteligência de colocar você no mercado de trabalho, que ele já tem parcerias com empresas que acolhem novos talentos, e você vai e você transiciona. Para não ter esse sofrimento de hoje eu sou isso, amanhã eu sou aquilo. Porque isso daí, obviamente, num esquema, num sistema capitalista, moedor de gente, é muito complicado para quem tem boleto para receber e os boletos chegam. Isso daí, sem dúvida alguma, eles chegam e você tem que dar conta deles. Eu esqueci de botar aqui na pauta, mas tem uma coisa muito importante também. Porque não basta saber que quer mudar, é o para onde mudar. Em algum Uhum. momento eu falei assim, tipo, eu tive um clique, eu falei, eu gosto mesmo de psicologia. Eu não aguento mais consumir todo esse conteúdo e jogar fora. Eu quero ler livros que me tragam, que me contribuam cada vez mais com a minha prática e com quem eu sou. A psicologia me trouxe Uhum. isso, me satisfaz com isso. Agora, tem muita gente que chega aos 40, 50, 60 anos e diz: o que que eu quero fazer? O que que esse meu corpo aguenta? Uhum. Será que eu tenho o que é suficiente para fazer uma graduação de novo? Será que. E tipo, que graduação? Às vezes as minhas pessoas me falam assim, pô, uma psicologia são 5 anos, né? Gente, 5 anos passa assim. Nossa Senhora. Então, tipo, é importante verificar aí primeiro para onde o seu desejo aponta. E existem profissionais dentro da psicologia que ajudam com isso, que fazem orientação profissional, inclusive para quem está se aposentando, quem chegou aos 50, está no cargo público, está se aposentando, existe aí todo um trabalho para preparação para aposentadoria, para quem quiser continuar trabalhando. Mas é importante de tipo, para onde meu desejo aponta? Uhum. Para mim foi um clique que
conectou toda a minha vida até aquele momento. Carlos já me contou a história também de como foi o roteiro. De Aham. repente, foi uma oportunidade também que surgiu na Foi, vida. foi. Então, E a gente, é ficar aberto, né? É ficar aberto é, para o mundo e para as é ficar oportunidades que aberto, cada... é muito legítimo e completamente compreensível o desejo de quando se aposentar, eu não quero fazer mais porra nenhuma da vida. Eu quero ir para a serra, eu quero ficar na minha casinha mesmo lendo meus livros, ouvindo meus discos, eu quero ir para o meio do mato, eu quero ir para a praia. Isso é completamente compreensível e, cara, sim, é legítimo, vai fundo se esse é teu desejo. Mas é muito doido, né? Porque a gente pensa que é um sistema tão vil o que a gente está inserido que ele faz a gente demonizar a produtividade. E quando você for pensar produtividade, ela é bacana. Você criar, você produzir, você ter o seu foco em novas coisas, você ter sua energia depositada em outros projetos, em outras empreitadas. Isso deveria ser sempre positivo, né? Você tem estudos de sociedades, né, de gente que tá fazendo uma escala muito reduzida de trabalho, ó, está trabalhando só 3 vezes por semana, nessas 3 vezes 5 horas por dia, mas está trabalhando até os 80. E isso não está sendo um fardo para a pessoa. Né? Há experiências nesse sentido muito positivas e ricas. Por quê? Até porque existem estudos que apontam que quando você tem. Aí é a lei da inércia, né, gente? Quando você está com o carro em movimento, se esse carro freia, você vai ser cuspido pelo para-brisa. Da mesma forma, você trabalha, muita responsabilidade, aposentou, vai fazer nada? Você acha que vai ser normal para sua cabeça? Tem a lei da inércia. E isso acelera o desenvolvimento, o surgimento de doenças neurodegenerativas nas pessoas. Que estavam ontem fazendo coisa pra cacete, agora não fazem mais nada, e aí daqui a pouquinho estão doentes. Por quê? Porque houve esse breque brusco, abrupto, sabe? Então, ser produtivo, que não significa só vender sua força de trabalho, pode ser, cara, eu estou criando aqui estou pintando, eu estou fazendo cerâmica, eu estou, sabe, escrevendo um livro de crônicas. Isso é ser produtivo também. Então, demonizar a produtividade é mais uma coisa, mais um sintoma mórbido, horroroso, né? Desse modo de produção, desse sistema que nós vivemos. Então, eu acho que pensar numa vida após a aposentadoria é pensar em manter-se produtivo, mas e ir ao encontro de uma produtividade que, entendo eu, deveria ser a produtividade vigente no nosso mundo. Uma produtividade que a gente sentisse orgulho de produzir, orgulho de trabalhar, né? Orgulho real, não é orgulho de trabalhar para você galgar posições ou ser mais bem remunerado, né? Mas realmente, antes disso tudo está, porra, eu gosto demais do que eu faço. Hoje eu gosto demais do que eu faço. E da mesma forma, se você amanhã mudar para outra carreira, não é que você passou a odiar essa aqui. Você não tem que odiar a sua carreira. Você fala assim, cara, foi bom enquanto durou, adorei, mas eu quero ir para outro lugar. E vou ter muito carinho, vou guardar com muito carinho e muito, né, afeto essa experiência anterior. Mas, cara, infelizmente não é o que acontece. Pessoas que migram e saem da carreira que elas gostavam antes, demonizando. Nunca mais eu faço isso na minha vida. Elas estão erradas? Não, porque o sistema que a gente vive condiciona as pessoas a pensar assim. Né? Cara, se você abandonar na base do desespero, você migrar na base do desespero. E, cara, quando a gente faz as coisas na base do desespero, dá merda. Né? Pode estar certo? Pode, mas, cara, a chance é ridiculamente pequena, infinitesimalmente, estou inventando palavra aqui, pequena, infinitésima, sabe que porra, quarta-feira de cinza, gente. Mas, enfim, pequenininha, pequenininha em relação à chance de dar problema. E dá problema, cara. Não podemos, a gente tem que continuar sendo produtivo, querer ser produtivo. E produtividade não necessariamente é em troca de dinheiro, mas se for em troca de dinheiro, e tem que ser troca de dinheiro durante a nossa vida em que a gente está, né, no momento de formiga, né, juntando as nossas coisinhas para lá para frente curtir a vida, que também está errado, tem que curtir durante, mas enfim, Pois muita coisa, é, muita coisa. existe essa crença aí sobre esse momento de eu vou trabalhar exaustivamente até o momento de curtir a vida. Né? Eu vou lá toda hora no meu INSS e vou ver lá, calcular quanto falta para me aposentar.
Entra no né? aplicativo do FGTS. Não, não dá, gente. O negócio é Isso viver daí, hoje. isso é para quem tem a alegria de ser CLT ainda, hein? Que é infelizmente está ficando raro. Não, nem sei o que é isso. Não sei do que vocês estão falando. A questão é de Ah, como é necessário curtir agora. Eu preciso uhum. viver o hoje. Eu não posso adiar. Eu não sei como é que vai ter, eu não sei nem se vai ter mundo. Se esse mundo vai ser atingido por meteoro, pela apocalipse climático. Gente, o negócio Já está sendo, já está já está sendo. sendo. É. Precisamos de hoje estar vivendo este momento. Planejar o futuro, sim. Mas a vida acontece, gente. A vida tira o planejamento do trilho. E aí recalcula a rota. Então, o importante é não, já que tem a aposentadoria ali adiante, comece a se planejar agora para não frear bruscamente. Uhum. Engaje aí já, comece a planejar essa transição de uma vida dentro de uma carreira para uma outra. Mesmo que seja carreira de coçar saco em casa. Nada contra. Mesmo Grande que seja carreira. carreira, né? A carreira de sentar no boteco 8 da manhã e tomar dreia, né? Esse Opa, tipo, patrocina a gente aí quando der. patrocina a gente aí. A questão é como é que você vai fazer, como você vai construir essa transição. Seja para uma vida produtiva, seja qual seja a produção, né? Uhum, Seja cuidar uhum, dos netos, por exemplo. Seja estar uhum. mais próximo da família, seja fazer tricô, seja beber conhaque barato, seja o que for, seja fazer uma nova graduação, seja retornar à faculdade de alguma forma. Existem possibilidades aí. Mas o que você falou sobre questões de neurodegenerativas, isso é fato. Não pare do nada. Se acontecer alguma coisa, precisar se aposentar mais cedo, precisar parar de trabalhar, se de repente se vê desempregado, não saia correndo atrás do próximo emprego, se faça isso se você sentir que é necessário. Mas primeiro faça uma reflexão, o que que eu quero para mim agora? Aonde eu estou, para onde eu quero ir, o que que eu preciso, e aproveite cada oportunidade e recalcule a rota. Seu coração, ouça sua mente, ouça seu estômago, ouça seu Ouça sua fígado, família. ouça sua família. E, cara, migre. Migre se for esse um motivo, uma perspectiva, uma possibilidade. E aí tente fazer os caminhos, achar caminhos para que isso seja uma possibilidade, né? Dentro das suas oportunidades de vida. E o farol é a felicidade. É tentar ser feliz, porque, cara, de novo, o meteoro vem aí. O meteoro não necessariamente é um corpo celeste, ele pode ser a água que está subindo, ele pode ser o sistema que está nos oprimindo. Na verdade, ele acaba sendo tudo isso junto. Então, por isso, cara, a gente não pode perder a mira da felicidade. É isso. É. Assim, nessa felicidade da autorrealização, Uhum. essencial é realizar-se, mas realizar-se a partir do hoje. Eu posso hoje iniciar uma graduação para me realizar daqui a 5 anos, mas eu Uhum. começo minha caminhada agora. É importante que eu possa estar caminhando. Isso aí. Partiu? Partiu não, né? Tem o nosso finzinho, né? Nosso finzinho, o que que te salvou essa semana, hein? Duas coisas, eu duvido que não salvaram você também. Eu duvido que não salvaram você que está nos ouvindo, você que está nos vendo. Primeiramente, ainda estou aqui, nosso primeiro Oscar na história, melhor filme estrangeiro. Eu acho que isso é de um valor imenso, imenso, não apenas para a nossa autoestima nacional, como também para um setor. Eu vou puxar a brasa para minha sardinha. Para o setor que, sabe, saiu de anos horrorosos. Eu até falei isso no story do Ledê, né? Os anos daquele governo anterior, né? Um governo genocida, que tinha esse potencial de destruir tudo, inclusive, né, as artes, a cultura, deixaram, né, marcas horrorosas, e agora a gente está saindo dos escombros, e o empurrãozão desses, né, de um Oscar, eu acho que tem toda a força para movimentar mais espectadores para os cinemas, para prestigiarem obras nacionais, como também de novos, né, de fomentos, né, dessa indústria tão linda, criativa, que nos salva de leves desesperos, que é a indústria audiovisual. Esse foi o primeiro, né? Maravilhoso, ainda estou aqui ganhando o Oscar. E o segundo, gente, foi ontem.
Milton Nascimento, homenageado pela Portela. Eu não sou portelense, eu sou salgueiro, mas eu até botei isso no story pessoal meu. Quem ontem não foi Portela por um pedacinho de vida, tá errado. Porque, cara, ver aquele homem, aquela instituição, aquele griot, né, sendo reconhecido por mais de 70 mil pessoas, na verdade, por muito mais, né, que tá todo mundo emocionado em frente à TV, todo mundo está vendo na TV, estava emocionado, né, e ele também gravou, ele gravou uma história maravilhosa, foi o dia mais bonito da vida dele, o melhor dia da minha vida. E, cara, ter, e aí de novo, fazendo até um link com essa história do cinema nacional, você ter reconhecimentos em vida, você poder reconhecer as coisas no tempo presente, não depois que as pessoas se foram, não depois que as coisas aconteceram, sabe? Isso é legal reconhecer as coisas que aconteceram, mas também conseguir fazer isso no tempo presente, com elas presentes, com as coisas fresquinhas e vivas. É um negócio tão especial. E ontem o que aconteceu foi um reconhecimento mais que merecido a um cara que merece o mundo. Milton Nascimento, você me emocionou, emocionou todo mundo que te viu, feliz e contente lá, desfilando pela Portela. Isso me salvou. Salvou e salvou, talvez me salve por muito mais tempo do que essa semana. E você? Quem que te Ah, salvou? foi o carnaval. Foi o carnaval que me Uh! salvou. Mas principalmente o carnaval de rua, a manifestação das ruas. Seja Uhum. com, assim, tivemos novamente algumas manifestações culturais reprimidas pela polícia. A resistência Sim. precisa acontecer, a gente precisa continuar indo na rua, colocando Isso, nosso corpo lá e dizer: isso. esse é o nosso espaço. Nós ocupamos as nossas ruas e vem pra cima. Com força e com Então, alegria. Com com força e com força e com alegria. alegria, e com a ironia, e com o nosso modo de rir de tudo, de fazer piada, que isso é muito, muito saúde, muito saudável. Então, eu quero mandar um beijo lá pra galera da Orquestra Voadora, que parou na frente lá do infeliz torturador de Rubens Paiva, e que cobrou Menos. justiça, e todos os outros. E um beijo para Boitolo, que o Boitolo agora nessa altura deve estar chegando o quê? Na Argentina, né? Já deve estar contornando ali rumo ao Chile. Boitolo, um beijo. Então, vamos, viva o carnaval de Os rua, pequenos viva a Carol de blocos dos Olinda, subúrbios, os e pequenos blocos dos o subúrbios que não vê. bate-bola, Isso, isso, todo mundo. isso, isso Então, aí. Lembrando Luiz Antônio Simas, né? Eles não gostam, vocês sabem o que eu estou falando com eles não gostam de alegria. E na alegria a isso, gente resiste, na alegria coletiva a gente resiste. É um isso, espaço de mostrar quem somos verdadeiramente, que é o Brasil, o país que essa galera rejeita. Essa galera supostamente patriota rejeita. É o país que que comemora como se fosse um gol de Copa do Mundo quando vê a gente levantando o Oscar. É um país que se emociona com uma entidade maravilhosa da nossa cultura, como Milton Nascimento acontece, e um país que se reconhece quando vai para a rua beber, dançar, farriar, abraçar, enfim, esses congraçamentos que a gente tanto necessita. Né? Que a gente não necessite por causa de burnout, mas que a gente necessite por causa do fato de sermos uma sociedade, de sermos um coletivo. Isso precisa estar na nossa vida. isso aí. E viva o carnaval. Vida Viva! longa. Eu vou eu vou Vai. Então, obrigada a todo mundo. Por favor, deixe seu like, 5 estrelinhas no seu tocador de podcast favorito, né? Compartilha com os amigos. Bora fazer aí. Bora Isso. quebrar o algoritmo. Isso. Simone vai para quarta-feira de cinza, que está gravando na quarta-feira, né, gente? Simone vai para folia. Não, já tô pronta para atender aqui, gente. Tá? Vai Bora trabalhar hoje, trabalhar. inclusive? Vou entrar Não, agora. vai seguir trabalhando, porque Led também é trabalho, tá? É trabalho bom, é trabalho, é produtividade, a gente fica feliz fazendo, né? A gente anota, a gente produz pauta, a gente faz arte de rede social, isso tudo é trabalho. Então, gente, reconheçam o trabalho destes dois humildes proletários da voz, proletários do pensamento, proletários da reflexão, né? Que traz nessa intenção nossa semanal de trazer a mesa de bar para vocês todos, a nossa mesa de bar, né? Que a gente traga logo também, né, Simone? Estou com saudade de você, da presença física, que a gente possa se ver aí em breve, Bora que a gente possa se ver em breve. né? É isso aí. Se vocês tiverem, e outra coisa, se vocês encontrarem com a gente de mesa de bar, sentem com a gente, tá? E paguem Por a favor, conta a com a gente gente também, mas, adora. pô, mas Ah, sempre, sempre. Já não. aconteceu, já A gente vai. aconteceu. Pode acontecer, pode acontecer. Um Isso. beijo, até semana que Beijo, vem. gente. Até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau.